Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente. Esse é um trecho de A Natureza do Espaço, livro de 1996, primeira edição, do professor, geógrafo, pensador Milton Santos. Lida essas palavras iniciais, declaro que é com alegria, com prazer que, em nome do Museu da Justiça, com o objetivo geral de fomentar, em especial, aproximações entre o direito e as demais humanidades, nós damos aqui continuidade às atividades do programa Humanitas, ciclos de diálogos interdisciplinares do Museu da Justiça, cujas ações têm o propósito específico de promover a cultura humanística, filosófica, científica e artística. Nesta 20ª edição, celebramos o Dia do Geógrafo, comemorado no dia 29 de maio, realizando hoje, então, em formato virtual ainda, neste dia 24, às 17 horas e alguns minutos, a palestra intitulada Milton Santos, Trajetória, Obras e a Natureza do Espaço, que será proferida pela professora e pesquisadora Mônica Sampaio Machado, nossa convidada. Professora titular do Departamento de Geografia Humana e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Mônica Sampaio é doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo, a USP, e pós-doutora pela USP e pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela desenvolve pesquisas sobre geografia brasileira a partir da perspectiva histórica e política, e aqui já informo aqui um site aqui, o www.grupogeobrasil.uerj.br. Devemos depois divulgar aqui o link também para que vocês possam conhecer, quem tiver curiosidade. Além disso, ela é autora e organizadora dos seguintes livros: A Construção da Geografia Universitária no Rio de Janeiro, de 2009, Globalização, Políticas Públicas e Reestruturação Territorial, de 2012, Entre Brasil e Portugal, Aproximações Geográficas, de 2018, e o Dicionário dos Geógrafos Brasileiros, volume 1, 2014, volume 2, 2020 e volume 3, 2021. A professora falará sobre a trajetória espacial de Milton Santos, suas obras publicadas em livros, e também acerca da origem de sua teoria geográfica e sobre a principal obra do pensador, A Natureza do Espaço. Após a palestra, a convidada será entrevistada por mim e, na sequência, o público poderá conversar, como já informei, com a palestrante ou lhe direcionar perguntas. Os ciclos humanitas objetivam difundir e realçar noções ético-humanísticas em apoio ao amplo esclarecimento sociopolítico imprescindível ao exercício democrático da cidadania. O evento conta com o apoio das equipes de produção e do educativo do Museu da Justiça. Eu sou o seu coordenador, o coordenador do Humanitas. Eu sou W.B. Lemos, sou poeta, crítico literário, doutor em literatura comparada e mestre em literatura brasileira pela UERJ, e sou integrante do corpo de docentes da Escola de Administração Judiciária. Farei a mediação, costumo informar os títulos, né, que eu detenho apenas para realçar, em especial, a importância da formação dos quadros, né, de intelectuais, de pensadores, de profissionais da área de humanidades pelas instituições públicas do Estado e do nosso país. Dito isso, estendo as minhas boas-vindas à professora Mônica Machado Sampaio. Somos muito gratos por sua gentileza, delicadeza, disponibilidade de estar conosco para falar da obra desse pensador fundamental, e sou grato pela presença da audiência que está conosco aqui. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Somos quase 60 pessoas interessadas aqui em saber um pouco sobre a obra, a reflexão, a vida desse pensador fundamental. Passo, então, a palavra agora à nossa convidada, a professora Mônica Machado. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Lemos, pelo convite. É um prazer poder participar aqui desse ciclo de palestras e debates do Humanitas, né, promovido pelo Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
e algo que me alegra muito, porque a gente vai poder dialogar num espaço para além do espaço da sala de aula e da academia, e é sempre bem frutífero de ambos os lados, né? Eu vou começar a minha apresentação, vou compartilhar um material que eu organizei para a gente debater. Bom, então, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Eu organizei um material e vou aos pouquinhos apresentando primeiro, né, a vida e a obra do Milton Santos, a partir, inclusive, de uma certa influência do Milton Santos na minha própria forma de pensar. Eu vou esclarecendo aos poucos. Então, vou tratar da trajetória e das obras do autor e dar um foco, né, na produção dele, que é Na Natureza do Espaço, que teve a primeira edição em 96. Bom, o que está me guiando aí nesse material aí, né, que eu estou apresentando para vocês é o resultado de alguns anos de pesquisa e trabalho, e essa pesquisa tem muita coisa já no que o Lemos mencionou, num site que temos na universidade, que apresenta um pouco o resultado do grupo de pesquisa da Geografia Brasileira, o GeoBrasil, e aqui tem muito resultado de pesquisa, assim como de um artigo que eu escrevi em 2014 sobre Milton Santos, também como produto de pesquisa. Esses dois materiais são duas fontes aí que vão sustentar as referências que a gente vai falar agora. E por fim, o livro A Natureza do Espaço, né, na primeira edição, que tem a data de 96. Ou seja, né, já se passaram 27 anos. Bom, o objetivo dessa apresentação é demonstrar, né, algumas considerações sobre a trajetória espacial do autor associada às obras do Milton Santos que são publicadas em livro. Então, a ideia é apresentar, né, mostrar que há uma associação grande entre a trajetória espacial dele e a forma com que ele vai pensando e vai produzindo. A classificação das obras... As obras que eu vou tratar são obras que viraram livro, né? Então não está aqui como fonte. Os artigos que ele produziu não são fontes, embora a produção do Milton Santos, que sai em livro, às vezes é resultado de vários artigos que ele escreve, mas a fonte que eu pesquisei são os livros nas suas primeiras edições, fazendo esse paralelo com a trajetória espacial do autor, por considerar, assim como Milton Santos, que os espaços geográficos, lugares, né, são condições importantes em vários sentidos, e principalmente na construção de pensamentos. Então, a classificação das obras, né, de Milton Santos em livro foi estabelecida a partir dessa associação entre a trajetória espacial do autor, os lugares que o autor viveu e visitou e seu pensamento. A ideia, né, central é que os lugares onde vivemos, passamos, a geografia material cotidiana, né, e visitada, o espaço geográfico que Milton Santos se refere, condicionam nossa interpretação e atuação do mundo. Então, essa é digamos assim, a hipótese, né? Bom, assim, o que eu estou querendo aqui é apresentar uma interpretação sobre a vida e a obra do autor a partir desse modo geográfico de pensar, né, como uma valorização, né, da instância espacial, né, como um elemento fundante do processo social e na construção do pensamento. Bom, e eu vou apresentar aqui também algumas considerações sobre a natureza do espaço, a obra, né, técnica, e tempo, razão e emoção, e a gente vai ver um pouco a origem, né, da teoria do Milton Santos, que data da primeira sessão da classificação das obras, data da década, né, de 50. Bom, então, diferentes interpretações podem ser realizadas e feitas, né, quando a gente analisa a vida e a obra dos pensadores. Aqui eu estou propondo uma,
né? E essa proposta é longe de uma proposta do determinismo geográfico ou do seu retorno, né? E sim a ideia que orientou essa interpretação está sustentada, né, na força do lugar como chave explicativa da vida e obra do Milton Santos, uma ideia que partiu, né, principalmente das considerações teóricas do autor. A partir das observações que eu fui fazendo entre a trajetória espacial do autor e a publicação das suas obras, fica claro e torna-se mais evidente, como a gente vai ver, a associação entre a produção intelectual do Milton Santos e o percurso que ele faz espacial. Então, assim serão apresentadas aqui as obras em livro, né, e a classificação estabelecida. Em segundo lugar, exploradas 3 fases do pensamento do autor, que foi realizada a partir dessa associação entre 1948 e 2001, que data o primeiro livro que ele publica, e 2001, o último livro que ele publica. E a ideia é buscar, né, apresentar aqui características dessa classificação e das obras, e, por último, explorada, como eu já mencionei, a natureza do espaço. Bom, então essa é a classificação que foi feita a partir dessa associação entre a trajetória espacial do autor e as obras que ele foi publicando durante essa trajetória espacial. Então, a gente teve uma preocupação enorme de pegar todas as obras na primeira edição e tentar localizar, espacializar, não só colocar a obra no tempo, mas também no seu lugar. Então, essa classificação em 3 seções foi realizada a partir desse estudo detalhado dos livros, né? E demonstrou, como eu mencionei, uma enorme sintonia entre o pensamento do autor e o espaço geográfico que ele percorria, né? A sua trajetória espacial. A primeira seção, que eu estou chamando de seção Bahia, né, que data de 1948, primeira obra que ele publica, até 1960, como a gente vai ver, é um conjunto de obras que marcam Milton Santos, regionalista, baiano, político, jornalista e professor de geografia secundarista. E marca o Milton Santos muito regional, o Milton Santos bastante associado a um pensamento do sul baiano, um pensamento conservador, um pensamento muito arraigado na realidade socioespacial que ele está inserido. E é justamente nesse período que tem a origem, né, da sua teoria geográfica, ainda muito funcionalista, mas muito criativa e muito interessante. Eu vou trazer aqui um exemplo para a gente só passar, né, para a gente conseguir entrar na natureza do espaço. A segunda sessão é o exílio, né, e o mundo, que é uma sessão que marca obras depois de 1965, quando ele já está fora do país, ele já está na Europa, e até 1987. Ele volta na década de 70, no final da década de 70, ao Brasil, mas essa sessão Exílio, Mundo, é uma sessão muito característica que vai mostrando um outro Milton. O Milton, continua sendo Milton. É uma pessoa extremamente culta, muito estudiosa, uma pessoa com carisma extraordinário, né, com visionário a partir de tudo que ele estuda, né? Mas é o Milton Santos, nessa segunda sessão, um pouco diferenciado da primeira. Aqui a gente tem Milton Santos metropolitano, cosmopolita. Ele, já no finalzinho da sessão 1 para a sessão 2, ele começa a se aproximar dos comunistas, ele teve problemas na primeira etapa dele, né, com os comunistas, e ele, já nessa sessão, aqui principalmente no final da primeira sessão, mas quando ele está no exílio, ele convive com uma esquerda intelectual e política mundial, principalmente na França, em Paris, que era uma cidade muito diferente do que é hoje, uma cidade muito democrática, que recebia políticos, né, da África,
políticos de esquerda, intelectuais de esquerda, grandes filósofos. Então, ele mesmo diz que ele teve a sorte de ter esse período de convivência, um período que foi extremamente rico no sentido do aprofundamento do estudo e da abertura da visão do Milton Santos, né, para o mundo. Aqui a gente vê as bases teóricas e interpretativas, né, da teoria geográfica, de uma maneira mais clara e mais associada a uma perspectiva menos assim, de esquerda, né, numa base assim, de compreensão do espaço para além da forma, né, do conteúdo social do espaço, e as influências, né, que ele vai, os estudos que ele vai realizar a partir de filósofos, né, como Marx, Sartre, Lefebvre, sobretudo a influência de Sartre é muito grande nessa segunda sessão. E, por fim, né, é a sessão que eu estou denominando de São Paulo, quando ele já está no Brasil, quando ele volta no final da década de 70, a década de 80 é uma década que ele fica em alguns lugares do Brasil, né, Rio, São Paulo, principalmente, até ele se fixar em São Paulo, né, e essa fixação de São Paulo vem também pelo apoio que ele tem da professora Maria Adélia. É uma sessão que as obras começam a tratar muito o espaço geográfico e a estudar a geografia a partir da ideia, né, de um sistema de técnicas. Ele começa a defender a geografia como uma área de conhecimento que deveria se associar à filosofia, né, da técnica. E o Brasil ele começa também a perceber a partir da técnica, a partir de São Paulo, que é o centro, né, de desenvolvimento e principalmente naquele período de concentração, né, técnica. É o Milton Santos já com reconhecimento internacional, cidadão do mundo, período onde ele publica A Natureza do Espaço, o livro que a gente vai ver um pouquinho ao final. Nessa etapa, e principalmente na Natureza do Espaço, ele consolida a teoria geral do espaço geográfico, o meio geográfico como sistema que ele chama, né, como um conjunto sistêmico de técnicas e ações, e a defesa que ele faz da ciência geográfica como uma área, né, importante para debater a filosofia da técnica e a globalização. Aqui ele constrói uma ideia de Brasil, né, principalmente a partir da técnica, a partir da globalização, que tem o seu centro, né, em São Paulo. Então, são 3 sessões que a gente vai ver agora, não sei se vocês conseguem ver, né, um pouco. Esse quadro, essa tabela, buscou fazer apresentar essa organização dos livros, né, em ano de primeira edição. E se a gente repara, olha, a primeira sessão, que é esse Milton Santos, regionalista baiano, político, jornalista, professor de geografia, né, muito vinculado à política econômica, né, do cacau, do sul da Bahia, todos os livros, né, têm essa vinculação com a realidade baiana, principalmente do sul da Bahia. Depois ele começa a estudar o centro de Salvador. Então, o povoamento da Bahia, né, causas econômicas. Aqui ele está começando a discutir a geografia, né, o estudo de geografia, os estudos regionais e o futuro da geografia, que é a tese de livre docência. Depois ele vai estudar o Baitaba, né, como um estudo de geografia urbana que está na zona do Cacau, e vai publicar um livro em 55 chamado A Zona do Cacau, uma introdução ao estudo geográfico, que é um livro muito rico. Vamos ver aqui uma partezinha do livro, e é justamente aqui nessa zona do Cacau onde a gente observa, né, digamos assim, o germe da teoria que ele vai desdobrando ao longo, né, da sua vida. Então, é uma sessão, olha, o problema metropolitano da cidade de Salvador,
a geografia da Bahia, geografia e planejamento, que ele começa a se envolver com planejamento, o centro da cidade, o estudo de geografia urbana, que é a tese de doutorado que ele vai fazer na França, a rede urbana, né, do Recôncavo, a cidade como centro de região. E, em 1960, ele publica um livro chamado Marianne, em preto e branco. E nem chega a ser um livro, mas é uma publicação muito interessante. Não, a gente pode dizer que é um livro que é quando ele conhece a segunda esposa dele, e ele está muito impactado com a vida, né, na França. Ele está muito impactado com aquela vida, com a Sorbonne, com aquela vida, né, extremamente organizada e muito diferente do que ele via no Brasil. E aqui eu coloco como uma publicação que vai mostrar a passagem dele, né, que vai marcar, digamos, um período de consciência do que ele era, né? É um baiano, uma pessoa muito envolvida na política regionalista, e aqui ele já está também envolvido numa política nacional, mas digamos assim, é um momento, né, de muita reflexão e que marcaria a mudança de um outro Milton. Em seguida, ele vai para o exílio, né, em 64, 65, ele já publica A Cidade nos Países Subdesenvolvidos. Aqui tem uma série de publicações onde ele está muito antenado com a discussão sobre a essência, né, histórica do subdesenvolvimento. Na época se debatia muito, e ele vai nessa... Né, ele também aumenta esse coro, né, defendendo, dizendo que o subdesenvolvimento não é um produto natural, é um produto histórico de apropriação. Então, ele está dialogando, ele está estudando a partir, né, desses intelectuais de esquerda, comunistas e filósofos, né, que estão discutindo a essência, né, das lutas sociais. E isso aparece de uma maneira muito clara na produção da segunda fase, quando ele fica no exílio cerca de 13 anos. Então, toda a produção, olha, a cidade nos países subdesenvolvidos, algo que as ciências sociais, né, pararam de discutir. Na época era muito forte, né, o terceiro mundo, o subdesenvolvimento. Acho que merecia um retorno e uma atualização dessa discussão. E ele, na atualidade, né, e ele está, nesse momento, muito envolvido, né, com essa temática. Então, o trabalho do geógrafo nos países subdesenvolvidos, a geografia econômica urbana nos países subdesenvolvidos, por uma geografia nova, em 1978, já é um período que ele retorna ao Brasil, e em 78 há uma reunião da AGB muito importante, da Associação dos Geógrafos Brasileiros, em Fortaleza, e começava, né, um processo de abertura do regime militar. Ele já retorna ao Brasil e ele lança esse livro que vai apresentar essa ideia do espaço, né, e do conteúdo social do espaço, e um livro que se torna importante para a gente pensar, e um amadurecimento dessa discussão, né, teórica do autor, que ele, né, fortalece na última sessão. Então, ele continua, né, espaço de dominação, pobreza urbana, mostrando as desigualdades espaciais que são frutos das desigualdades sociais, o espaço dividido, mostrando circuitos da economia, né, o inferior e o superior, como é que eles se alimentam. E ele vai, né, valorizando a discussão da urbanização, pensando no terceiro mundo, pensando no Brasil. Escreve pensando o espaço do homem, que é uma forma de discutir a questão, né, humana do espaço geográfico. Fala do processo de urbanização latino-americano, pensa na discussão do método, espaço e método, e toda uma discussão epistemológica no campo geográfico, a importância do objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, até que ele publica O Espaço do Cidadão, que é uma publicação, né, muito voltada para a Constituinte, né,
a época da Constituinte, onde ele começa a discutir o que é o cidadão, a cidadania, né? E essa publicação marca para a gente, né, a segunda fase, que é esse Milton Santos, né, metropolitano, cosmopolita, né, é o Milton Santos já com uma postura muito forte no campo da esquerda e muito próximo aí aos comunistas, né, e à intelectualidade internacional. Bom, a terceira fase, que é a fase que é marcada pela publicação do Metamorfoses do Espaço Habitado, é a fase que ele já começa a dar uma centralidade no estudo da técnica e da globalização, e São Paulo estaria no centro dessa globalização. Metamorfose do Espaço Habitado, né, é um livro pequenininho, mas muito interessante, onde ele apresenta a ideia do meio técnico e científico. Ele, nesse momento, ele não percebe que o meio técnico científico tem um dado importantíssimo, que é a informação, e ele só vai perceber isso em 94, quando ele publica Técnica, Espaço, Tempo, Globalização e Meio Técnico, Científico e Informacional. Mas esse Metamorfoses é uma certa síntese e amadurecimento dessa base que ele está desenvolvendo, né, desde o finalzinho aqui da segunda sessão, né, e que é incrível, e que conforme ele vai desenvolvendo e vai estudando, ele vai, né, percebendo que esse novo meio tem um caráter muito grande informacional, e esse caráter informacional que potencializa e possibilita a globalização, que promove toda a comunicação, né, de uma maneira muito acelerada. Bom, aí ele publica Natureza do Espaço, em 96, e em 2000 ele publica um livro chamado Por uma Outra Globalização. No início, ele ressalta, né, dessa sessão, principalmente, a potencialidade da globalização e a positividade da globalização, e ao longo, né, dessa fase ele vai percebendo a crueldade, né, de todo o processo, né, de globalização, e esse livro, Por uma Geografia, por uma Outra Globalização, do pensamento único ao pensamento à consciência universal, ele já começa a ressaltar algo que ele, né, no final da vida dele, estava estudando muito, que era a economia, né, produzida por baixo, pela população pobre. Então, ele já começa a ver a globalização de uma forma otimista, porque seria a maneira com que os excluídos teriam, né, consciência da sua exclusão. Então, ele via que isso seria um movimento muito importante, e a riqueza, né, da população que vive na proximidade, né, que vive no contato, que vive no que ele chama de espaço banal, né, seria a saída, né, e a possibilidade de uma mudança de um mundo melhor. Então, é um livro que, de uma certa maneira, apresenta as ideias da natureza do espaço, mas é um livro que é escrito para um público maior, e ele traz essa concepção aí, né, da globalização, e continua na linha, não toca necessariamente nas questões do subdesenvolvimento, mas é isso que ele se dedica, né? Pensar, né, uma saída e uma possibilidade, de fato, pelas classes mais pobres. E, por fim, ele publica O Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI, que ele estava muito doente, então a ideia é uma ideia que ele constrói, mas ele acaba não conseguindo, né, fazer o projeto, porque ele adoece, né, e acaba morrendo, mas é uma proposta que ele tenta ver o Brasil a partir da construção teórica que ele faz a síntese e consolida na natureza do espaço, nessa relação entre, né, o universal e o local, e essa dinâmica que o mundo acaba assumindo, né, no final do século XX, início do século XXI, quando ele falece. Então, aqui a gente tem
mais ou menos uma divisão, só para ter uma ideia, né, da produção dele, mas o que é interessante é ver como está muito associado ao Milton Santos, que vai mudando de acordo com os seus deslocamentos, com os seus lugares, né, com a sua base aí, digamos assim, né, geográfica. Bom, então, vou passar aqui só para a gente ver como é que foi essa fase, né? O Milton Santos, que nasce em 1926, em Brotas de Macaúbas, né, no interior da Bahia, e morre em São Paulo, né, em 2001, muito associado ao pensamento, né, da USP, apesar dele ter sido um intelectual polêmico, né, mas assim, com muitas rivalidades, né, mas ele foi, na verdade, um dos principais geógrafos, né, apesar de não ter sido formado na geografia, ele vem do direito, mas é um grande intelectual, acho que o maior intelectual que a geografia já teve. Bom, a geografia brasileira, né? É da Bahia para o mundo, então, quer dizer, eu tentei trazer aqui, né, algumas imagens que vai mostrando, né, todo o desdobramento dele, até esse material que o Silvio Tendler fez para o livro, para o documentário que ele faz do Milton. Então, toda uma trajetória, né, de vida dele, da Bahia, né, para o mundo. Bom, eu queria aqui passar com vocês rapidamente aqui para mostrar a importância, né, dos lugares e das viagens que ele mesmo realiza e de um depoimento que ele faz numa entrevista que ele dá, né, em 2000. Então ele diz assim: a minha primeira viagem à França foi a descoberta de que os jornais não retratavam o mundo. Quer dizer, um jornal podia ser correto, não ser desonesto, mas era a porta de entrada das agências estrangeiras. E eu chego na França e abro um jornal chamado Le Monde e me pergunto, mas o mundo é aquele que eu escrevo ou este outro mundo, ou este outro? Foi esse o meu primeiro grande choque, a minha primeira grande mudança na visão de mundo e, por conseguinte, na minha visão política. Depois, Milton Santos, né, continua, me recordo de ter visto, por exemplo, em Dakar, no Senegal, os sujeitos que ao meio-dia paravam tudo que estivessem fazendo para se ajoelhar e virar para Meca. Tive que me perguntar, mas eles gostam de Deus? Isso não é da Igreja Católica. Aí eu comecei intelectualmente a fazer a crítica do preconceito. Acho que as viagens me ajudaram a reduzir a carga de preconceito com que somos formados. E a outra lição foi a descoberta da cultura brasileira. Negro ou não, na África eu era mesmo um brasileiro. Então, eu acho isso muito rico, que ele vai mostrando como ele vai também transformando o pensamento, e principalmente no momento em que não circulavam tantas informações como na atualidade, né, em função dos seus deslocamentos e das suas viagens, né? Então, ele mesmo reconhece, e isso fica claro na obra, que quando ele sai do Nordeste, do sul da Bahia, ele abre e começa a fazer realmente a crítica ao preconceito. Então, apesar das obras da primeira fase serem extremamente ricas e muito interessantes do ponto de vista do estudo geográfico, elas apresentavam essa base, né, do próprio preconceito do Milton, que ele vai rompendo, né, com seus deslocamentos. Bom, então a gente tem essa trajetória espacial, a primeira fase, eu vou tentar passar rápido, porque eu estou preocupada aqui, né, com o tempo. Esse Milton Santos, ele tem origens na Bahia, em 26, em Brotas de Macaúba, na Chapada Diamantina. Depois ele vai para Ubaitaba, fica pouco tempo, em 27, Alcobaça, em 29, Salvador, Ilhéus, e ele trabalha aí na zona do cacau, né, onde ele publica aí o primeiro estudo que ele vai fazendo geográfico. No final da década de 40 e 50, ele vem, no final no início da década de 50, ele começa, né, finalzinho de 40 e 50, a vir com frequência para o Rio de Janeiro e São Paulo,
Ele começa a vir para o Rio de Janeiro e São Paulo, porque aqui no Rio de Janeiro, né, a capitalidade, o Rio, era a capital federal, e o deslocamento era muito, né, forte para o Rio de Janeiro. E o IBGE ele dava cursos, né, para professores de geografia, cursos extremamente avançados, né, com material muito sofisticado, com geógrafos do Rio de Janeiro e de São Paulo, geógrafos que vinham de fora do Brasil. Então, era um lugar de muita centralidade. E Milton Santos vinha fazer esses cursos dentro do IBGE. Ele já lecionava geografia e também era, né, já trabalhava escrevendo em jornais e também exercia um pouco, né, o direito, mas ele tinha uma adoração pela geografia e vinha e participava desse curso de férias e da reunião da Associação dos Geógrafos Brasileiros, né, que tinha sede no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa vinda dessas viagens para o Rio de Janeiro, elas são muito importantes porque aqui ele encontra, né, não só geógrafos que trabalhavam brasileiros, mas intelectuais que vinham para o Rio de Janeiro e que debatiam, né, o planejamento e a política nacional que se fazia nessa instituição. Bom, entre 56 e 58, ele vai para a França e visita Portugal, Espanha, África, ele tinha 30 anos. Depois ele retorna para Salvador em 58, e a partir de então ele passa a vir com frequência para o Rio e São Paulo, né, em função da sua atividade política, que muito associada ao DN e ao sul da Bahia lá, né, e ao Jornal da Tarde, a atividade jornalística, e ele visita Cuba e novamente a África e retorna a Salvador. Quer dizer, isso marca essa primeira fase, né? Quando ele vai para Cuba, ele vai no governo Jânio Quadros, e isso é um dos motivos, né, com que ele acaba se afastando do Brasil com a ditadura, né, de 64. Então, em 64, ele vai para o exílio com cerca de 38 anos. Então, aqui só para mostrar, né, da onde que Milton Santos vem, como é que foi essa trajetória, né, de Brotas de Macaúba, Baitaba, que fazia parte da zona do Cacau, Alcobaça, Ilhéus. Então, depois ele fica nesse Ilhéus, Salvador. Essa é a região, né, de cerca de 25 anos, né, do Milton Santos. Ele faz, né, o curso de Direito, né, ele conclui o curso de Direito com 22 anos, e aí ele vai morar em Ilhéus e vem com frequência ao Rio e a Salvador, né? Ele advoga Direito Penal e Direito Comercial Marítimo. Ele torna-se aí também, pela sua atividade na zona do Cacau, em Ilhéus, né, que ele lecionava lá, ele vira um correspondente do Jornal da Tarde, da dinâmica de Ilhéus em função da economia do cacau, né? E ele começa a se vincular a esse jornal de propriedade do Ernesto Simões Filho, que era do grupo denista autonomista baiano. Então, essa estadia em Ilhéus acabou proporcionando a publicação desse livro, A Zona do Cacau, né? E é em Ilhéus que ele conhece a segunda esposa dele, a Jandira Rocha, com quem a primeira esposa dele, a Jandira Rocha, que ele teve, né, o Milton Santos Filho. Bom, então, essa estadia lá, né, no Nordeste, essa estadia no sul da Bahia, acabou rendendo, né, uma produção geográfica e a associação dele ao Jornal da Tarde. Ele começa a escrever com regularidade para o Jornal da Tarde. Ele deixa Ilhéus e vai morar em Salvador, de 55 a 56. No finais dos anos 50, ele torna-se o redator do Jornal à Tarde, e depois ele foi um dos responsáveis pelo seu editorial, que vai expressar, né, a opinião institucional do jornal, que era a voz da oligarquia urbana.
né? E também, no final dos anos 50, ele assume a direção da imprensa oficial do Estado da Bahia, no segundo mandato, né, de Juracy Magalhães, que era um udenista. Então, o que é interessante observar é que o Milton Santos ele vai assumindo cargos de comando, tanto no setor privado, que era o jornal, né, expressava essa oligarquia urbana baiana, dos então udenistas autonomistas, quanto da administração pública da imprensa oficial da Bahia, onde são divulgados atos, normas, né, programas de governo que estava vinculado à oligarquia rural baiana, que naquele momento estava aliada à oligarquia urbana, né? Então ele vive isso tudo para mostrar, ele vive dentro dessa política udenista, e era uma política, né, muito conflituosa, e ele, digamos assim, é dentro desse espaço geográfico que ele vai se formando nessa primeira fase, né? Então, e depois ele começa a vir para o Rio, em 1950. Nessa fase, há uma centralidade, né, que vai impactar na organização espacial dada pela economia do cacau, né? E ele começa a estudar isso na zona do cacau, né? Então, a importância do cacau na organização espacial do sul da Bahia, ele começa, a partir dessa correspondência que ele faz para o Jornal da Tarde, ele vai construindo e vai observando aí toda a mudança da atividade cacaueira, né, no surgimento de povoados, de vilas, de distritos, de municípios, né, como centro de exportação, né, o Porto de Ilhéus, o contato com o resto do país, né, e o principal meio de locomoção naquele momento da produção do cacau era animal, né, rumo às canoas, aos rios, né, para transporte do produto até, né, o Pontal de Ilhéus, em Ilhéus, e também começa a surgir toda um investimento do capital inglês em estradas de ferro na região, né, para o deslocamento dos produtos. Então, ele começa a descrever, esse livro, A Zona do Cacau, é muito interessante, todo esse processo de transformação que se dá, né, em Ilhéus a partir da produção do cacau, e que esses objetos técnicos vão se agregando ao território e vai estabelecendo modificações nas relações de trabalho, né, em toda uma forma de pensar e na própria organização, né? Bom, aqui para mostrar, quer dizer, como é que ele Estrada de Ferro de Ilhéus, né, tem uma história, a gente vai passar rápido, mas como ele vai identificando que a técnica, o território, né, que a Estrada de Ferro aqui é um exemplo, e que vai ser dada pela economia do cacau, vai modificando a paisagem, ao mesmo tempo vai trazendo, né, pessoas, vai trazendo capital, vai levando ideias, e isso tudo ele vai, né, descrevendo de uma maneira extraordinária, uma literatura que você consegue também ver a paisagem do cacau, ver a cor do cacau, né, ver a configuração social né, do comando aí da economia cacaueira. Então, é um trabalho assim muito interessante, né, dessa zona do cacau, que é esse livro do Milton Santos. E aqui ele já dialoga com o IBGE, dizendo que o IBGE estava errado, que aquela classificação não estava boa, né? Ele também justifica a sua delimitação em cima do livro do Josué de Castro, dos escritos do Josué, e ele vai, né, construindo essa ideia da zona do cacau e vai descrevendo toda essa transformação que eu mencionei, né? E é uma transformação que ele vai observando a partir da técnica. A técnica não na sua particularidade, mas associada ao território, né? E é interessante, ao final, que ele vai identificando uma coisa que são os tipos humanos, né? Que me parece interessante, que identificam as classes sociais e toda a dinâmica social. É uma metodologia que a gente pode talvez atualizar, mas ele vai mostrando, né, que para entender ali aquela dinâmica do cacau é importante entender o papel que o fazendeiro tinha, né, o exportador, o banqueiro e o trabalhador. Então, ele pega alguns tipos que são síntese, que explicam a dinâmica,
né, do conteúdo social ali do cacau. Então, é uma fase muito anterior à produção da natureza do espaço, mas aqui a gente já observa a origem, né, embora ainda funcionalista, dessa ideia, né, da função, da forma, da técnica e da função da técnica, do impacto aí dessa técnica. Bom, então é um livro que caracteriza a Zona do Cacau e é uma entrada interpretativa da autora, seu estudo pelas técnicas, como eu mencionei, né, e seria, assim, digamos, eu acho que da produção dele, uma produção singular para a gente depois entender o eixo que ele vai desdobrando, né, ao longo do trabalho dele, ao longo da vida dele. Bom, no final dessa primeira fase do autor, né, ele inicia assim dentro desse contexto baiano, fica na década de 50 morando em Salvador, ele é ao Rio de Janeiro, que dá um movimento, né, para a vida dele intelectual e político, com essas atividades aí jornalísticas, e ele vem numa reunião da União Geográfica Internacional, da UGI, né, em 56, para participar. Ele participava ativamente dos debates, né, que se faziam sobre a geografia no Rio de Janeiro, e ele conhece um geógrafo comunista chamado Jean Tricart, e fica muito amigo. Jean Tricart adora o Milton, e ele vai para a França, né, e defende a sua tese de doutorado, que foi publicada em Estrasburgo, que é sobre o centro de Salvador, né, e a dinâmica interna da cidade, quer dizer, um período depois da Zona do Cacau, onde ele começa a estudar a estrutura interna, né, da cidade e a cidade de Salvador. Então, o estudo de geografia urbana, né, do espaço interno da cidade, muito interessante. Bom, aí nessa época que ele vai, né, como eu mencionei, para Portugal, Espanha, África, e ele vai vivendo outras, né, experiências. Ele percebe que ele, preto ou não, ele era mesmo brasileiro, queria ser reconhecido como tal. E a história do Milton aí nessa fase é muito interessante. E o período que ele, né, definitivamente se aproxima, né, dos comunistas, e não só a sua visita a Cuba, mas também, né, a aproximação da esquerda brasileira e francesa, ele começa a se afastar politicamente, né, da UDN, de suas bases originárias, né, do sul da Bahia, e agora ele inicia uma fase, né, diferenciada, radical, né? Bom, aí para mostrar, quer dizer, o Milton Santos, o Jânio Quadros gostava muito do Milton Santos, e o Milton era um certo representante, né, do Jânio Quadros na Bahia, e ele acabou viajando, né, com uma comitiva com o Jânio para Cuba, e quando ele retorna, acaba sendo, né, exilado. O Jânio era um conservador, né, um anticomunista declarado, mas, ao mesmo tempo, fazia, né, programas, né, e tinha atitudes assim, até revolucionárias. Aqui ele cumprimentando Che Guevara, né? Então, aí, dentro desse contexto aí que Milton Santos, né, está envolvido aí, quando acaba esse primeira fase, né, em que ele vai, com a renúncia de Jânio Quadros e a posse de João Goulart, ele fica no governo Jango, né, mas ele acaba sendo preso, e os amigos que ele tem acabam levando o Milton Santos para a França, né? E aí inicia a sua segunda fase, que coincide com a produção intelectual, né, simbolizada com o livro que abre essa segunda fase, que são A Cidade nos Países, né, Subdesenvolvidos. Bom, aqui a gente tem um pouco a trajetória espacial do Milton,
né, e suas obras em livro, e como é que ele foi nessa primeira fase. A gente, na época, estava mapeando isso, né? Era essa trajetória aqui, primeiro no sul da Bahia, depois Rio de Janeiro, aí ele vai para a França e retorna. Então, esse mapa só para mostrar qual era o circuito espacial, né, dele nessa primeira fase. Na segunda fase, agora vai ser bem rápido que eu vou passar. Quis fortalecer a ideia da metodologia de análise do trabalho dele, que vem das ideias do pensamento do próprio Milton, né? E nessa segunda fase ele já está na França, né? Fica 13 anos, né, fora do Brasil. Ele retorna em 77, vai para São Paulo. Em 78 ele vem para o Rio de Janeiro, fica um tempo na UFRJ, mas acaba, né, tendo, né, dificuldades e problemas dentro da própria UFRJ, quando ele vai para São Paulo e entra definitivamente na USP e vira professor titular em 84. Né? Bom, aí aqui a gente já, só para fortalecer o que a gente já falou, né, a publicação do Milton nesse período, toda associada a essa discussão diferenciada do primeiro, uma discussão de caráter e conteúdo social e de esquerda muito forte. E a gente entra na terceira fase, que é o Milton Santos, a partir de 88, né, um cidadão do mundo, o seu reconhecimento internacional, né, a vida acadêmica que ele vai se fazendo a partir da Universidade de São Paulo. Aqui ele edifica a sua teoria geográfica, né, o meio geográfico como um conjunto sistêmico de técnicas e ações, e a geografia como filosofia da técnica. Nesse período, né, nesse último período, esse reconhecimento vem por vários convites de várias universidades, de várias instituições no exterior. Ele funda a Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia. Ele recebe, né, dezenas de medalhas, e aqui, nesse período, ele recebe, foi o primeiro e o único brasileiro a ganhar o Prêmio Internacional de Geografia, né, Vautrin Lud, em 94. Então, ele nessa fase, ele realmente se torna um grande intelectual e muito conhecido, né, e reconhecida toda a sua produção e sua dedicação. Né? Aqui também, para mostrar, ele ganha o Prêmio Jabuti com a natureza do espaço, organiza e publica vários livros, né, e faz pesquisas em diversos países. Bom, essa terceira fase, São Paulo e o mundo, é o Milton Santos, cidadão do mundo, né, e que marca, se a gente associar o que ele estava, né, vivenciando e o lugar que ele estava vivenciando, né, é marcado aí, né, pela sua produção, como mencionei logo no início. Bom, aí a gente vai fazer um foco rapidamente na natureza do espaço, que é uma síntese, digamos, isso é um debate, vários geógrafos e intelectuais geógrafos não consideram essa publicação a melhor do Milton, né? Mas isso é uma controvérsia. Eu, particularmente, gosto muito desse livro, mas marca algo que ele também, né, se colocava como sendo a síntese, né, do pensamento dele. Esse livro ele vem de uma trajetória, né, de temas epistemológicos da geografia, né, e sobre o seu objeto, que é o espaço geográfico, que ele está construindo desde 78, por uma geografia nova, que é aquele livro que ele publica aqui na AGB, Espaço e Sociedade, né, 79, onde ele defende a ideia tanto do espaço-sociedade como pensamento, pensando o espaço do homem, a ideia do espaço como uma instância social, espaço e método, onde ele desdobra essa discussão, e metamorfoses e técnica, né, e natureza do espaço, que seria a síntese aí dessa parte teórica que ele vai, né, desenvolvendo aí, que a gente denomina de temas epistemológicos do Milton, né? E por uma outra globalização é a tentativa de colocar isso num debate num público maior. Se a gente pensa na natureza do espaço, dois grandes livros, dois pequenos, mas grandes livros, marcam, né,
digamos assim, a essência desse livro, né, da natureza do espaço, que é a Metamorfoses e Técnica Espaço-Tempo. O Brasil, como eu mencionei, é a tentativa de ver o país, né, que ele acabou não conseguindo realizar bem, porque, né, acabou falecendo, mas de ver o país a partir dessa grande teoria que ele monta, né, sobre o espaço geográfico. E aí, nessa grande síntese, qual é o objetivo do Milton Santos? É apresentar uma interpretação e uma proposição para o estudo do espaço geográfico, descrevendo, explicando através das relações entre técnica, espaço e tempo. Ele, na verdade, ele está tentando apresentar uma discussão que transcenda aquela discussão formal e funcionalista. Então, o objetivo dele é apresentar uma teoria geral do espaço geográfico e demonstrar esse papel ativo, né, do espaço geográfico na dinâmica social, o espaço que ele defende como uma instância da sociedade, assim como a economia e a política, que sempre o espaço foi negligenciado como, né, com seu peso aí, com seu fator aí né, de esclarecimento dos processos sociais. Ele parte, né, partindo de uma discussão, ele inicia o livro, toda a preocupação do Milton Santos é também qualificar o campo de conhecimento da geografia. Então, ele inicia o livro mostrando a importância da geografia e como era fundamental que se discutisse a natureza do seu conhecimento, e que a natureza do seu conhecimento incluía o objeto, o método, a operacionalização, o compromisso com o mundo real, a geografia como uma seção da realidade, um campo particular da realidade. Então, a ideia dele, através do campo científico da geografia, dar uma contribuição, né, ao estudo de uma teoria social crítica, uma contribuição geográfica para a construção de uma teoria social crítica não positivista, né, não formalista e não funcionalista. Então, essa era a ambição do autor, né? E ele vai mostrando, olha, apesar da disciplina geografia ser central, o estudo não é o estudo da disciplina. O que deve ser feito, algo que ele defendia, era o estudo do objeto da disciplina, né, que é o espaço geográfico. Então, não era importante falar da disciplina, e sim do seu objeto. E isso, para ele, era um desafio, né? E esse desafio é o espaço geográfico. Qual é a natureza desse espaço geográfico? Quais são as categorias? Né? Como é que esses conceitos vão surgir, e eles precisam surgir da realidade, eles precisam um caráter de operacionalização, né? De possibilidade de estudo. E aqui ele vai discutir aqui o papel, né, do lugar e do espaço geográfico no processo social. Né? O que eu estou tentando fazer ao analisar, né, os pensadores da geografia trazendo essa instância social, né, é algo que está na essência do pensamento, né, e dos estudos do Milton Santos e da teoria do Milton Santos. Então, segundo Milton Santos, para que o espaço geográfico possa se tornar um ente analítico, ele defende que é preciso ter conceitos que são conceitos, né, de análise que possam ter condições de pesquisa, de operacionalizar os estudos. E ele tem como ponto de partida que o espaço se define como um conjunto indissociável de sistema de objetos e sistema de ações. Então, para ele, isso era interessante porque ele não via os recortes dissociados com o mundo, ele via o espaço como sistema, né? E um sistema de objetos que não estaria o espaço geográfico de um lado e o objeto do outro, e sim o espaço geográfico materializando aí, né, esses objetos e funcionando em forma sistêmica. Então, a teoria do Milton Santos é uma teoria geográfica que tem essa sustentação na ideia de sistema e técnica. Sistema com essa ideia de conjunto, né, organizado, e a ideia de que significa combinar, ajustar, né? E a técnica ele via na sua amplitude, não apenas como técnica e tecnologia ou objetos isolados, mas que se estendia tanto à indústria e à arte, e também como um sistema,
né, que a técnica estaria inserida e associada ao território. Então, é que é muita coisa que o Milton vai colocando, mas a essencialidade dele, que ele vai, né, recuperando, e aí ele vai recuperando em geógrafos e filósofos, né, principalmente aí na década de 90, né, final da década de 80. Aí o Maxorre é um geógrafo francês que já propunha isso em 48, mas que foi muito pouco aceito né, e desenvolvido, essa noção dessa técnica mais abrangente, né? E para Maxorre, a palavra técnica devia ser considerada no sentido mais amplo, mais largo, né? E não no seu sentido estreito, limitado às aplicações mecânicas. Então, para Sorre, a noção técnica se estende a tudo que pertence à indústria e à arte e aos domínios da atividade humana. Então, ele vai pegando essa ideia e também associa, né, muito desenvolve e faz uma crítica, mas é a base do pensamento do Milton Santos, que é do filósofo francês Gilbert Simondon, né, em 58, e a ideia, né, que Milton Santos defende, que parte desse filósofo, que a geografia deveria ser vista como um estudo de caso para as filosofias da técnica, né? Ou como uma contribuição específica para a produção de uma filosofia das técnicas. Então, a centralidade da técnica na obra do Milton Santos é fundamental, né? Ele diz que a centralidade da técnica reúne tanto categorias internas à ciência, à disciplina, quanto externas, que permite empiricamente assimilar coerência externa e interna. A técnica, para o Milton Santos, deveria ser vista como um tríplice aspecto, como reveladora de uma produção histórica da realidade, como inspiradora de um método unitário, afastando a ideia, né, dualista e ambígua, que até o Simondon anuncia, e ele vai criticando e mostrando, né, que a técnica ela vai permitir afastar essa dualidade. E, finalmente, né, como uma garantia de futuro, desde que não nos deixemos ofuscar pelas técnicas particulares e sejamos guiados em nosso método pelo fenômeno técnico visto filosoficamente como um todo. Bom, então ele vai, né, desenvolvendo essa ideia das técnicas que funciona como sistema e que marcam épocas diversas, né? São examinadas através da sua própria história e vista não apenas no seu conteúdo, no seu aspecto material, mas também nos seus aspectos imateriais. É assim que a noção de técnica permite empiricizar o tempo e se encontra com a noção de meio geográfico. A ideia da técnica como algo onde o humano e o não humano são inseparáveis, para o Milton Santos, é central. Sem isso, seria impossível pretender superar as dicotomias tão tenazes na geografia e nas ciências sociais, quanto as que opõem o natural e o cultural, o objetivo e o subjetivo, o global e o local. Então, ele faz uma análise do espaço geográfico a partir desse funcionamento da técnica ao território que vai sendo implantado por ações e também vai provocando ações e reações. Né? Então, todo o livro dele se centra na tentativa de entender esse espaço geográfico a partir dessa ideia. Então, a técnica como uma base de explicação, né, geográfica do Milton Santos, ele vai dizendo que não há um meio geográfico de um lado e um meio técnico de outro. O que sempre se criou a partir da fusão da técnica e do meio é um meio geográfico, um meio que vai passando por processos diferenciados historicamente, um meio que viveu, né, milênios como meio natural, o que ele chama pré-técnico, né, a técnica ainda como uma extensão, né, do corpo humano, depois um meio técnico e maquínico, né, que dura 3 séculos, e a partir da década de 70, esse meio técnico científico que depois ele percebeu que tinha um caráter extraordinariamente forte, né, da informação, e aí ele, né, cria e constrói essa ideia, essa categoria aí que é meio técnico científico informacional. Então, para Milton Santos, é através desse processo de produção que o espaço se torna concreto,
né? Assim, as noções de trabalho e de instrumentos de trabalho são fundamentais na explicação do autor, né? Para a explicação geográfica, tanto mais do que os modos de produção, né? Que ele dizia que era importante era a formação, né, socioespacial, onde os modos de produção, as formas de produzir, na verdade, se tornariam concretas. O que distingue as épocas econômicas, né, ele reporta, né, o pensamento, né, de Marx, não é o que se faz, mas como se faz e com quais instrumentos se faz. Essa noção, para ele, tinha um valor histórico, né, e espacial muito forte. Então, tendo essa ideia, o estudo do espaço geográfico pelas técnicas, né, que já surge, como a gente viu na primeira fase do autor, o espaço geográfico como meio técnico, funcionando como um sistema e como a instância fundamental da sociedade, que é elaborada na segunda fase, o Milton Santos desenvolve a sua teoria geográfica e apresenta na natureza do espaço. Na natureza do espaço, ele vai dizendo que, a partir dessa noção do espaço como esse conjunto indissociável de ações e objetos de ações, de objetos e ações, ele propõe que é importante se reconhecer as categorias internas, né, do próprio espaço geográfico. E isso pressupõe conceitos operacionais. E aí ele vai discutir o que é a paisagem, que a paisagem é onde não é a totalidade, mas onde a totalidade, né, é o momento da totalidade, onde se realiza. E ele vai mostrando, olha, configuração territorial, espaço produzido, rugosidade, forma, conteúdo, mas que também é importante, né, nessas categorias, considerar os recortes espaciais, lugar, região, rede, escalas, a racionalidade dos espaços, as redes e a globalização, né, que são os vetores que ele chama, né, as verticalidades, né, de todo um sistema racional capitalista, a realidade do meio, né, que ele vai mudando, né, uma esfera, né, técnica e também uma esfera psicológica, né, que ele começa a caracterizar como psicosfera, né, esse novo meio aí que vai sendo implantado, né, vai mudando também a forma com que a subjetividade. E também o conteúdo geográfico do cotidiano, que o lugar, na verdade, o mundo se realiza nos lugares, né? Então, o lugar é essa contradição entre essa ordem mundial e o próprio cotidiano, né? E a própria ordem local. O Lemos, né, apresentou logo uma citação no início, né, da fala aí, né, de hoje. Então, o estudo dinâmico dessas categorias internas também pressupõe que ele chama de processos externos, né? Técnica, ação, objetos, normas, né? As legislações, universalidade e particularidade. Então, há toda uma preocupação do Milton Santos de tentar entender aí, né, como é que esse espaço geográfico, né, ele se constrói, ele se movimenta e ele se realiza. Então, ele é um texto, é um livro muito denso, às vezes contraditório, mas que faz um desenvolvimento do pensamento sobre o espaço geográfico a partir dessa ideia do sistema de técnicas e ações. Então, é a técnica, é a centralidade da técnica que reúne essas categorias internas e externas, né, do espaço geográfico, revela a produção histórica da realidade, inspira um método unitário, garante a conquista do futuro, mas é necessário nos guiarmos pelo fenômeno técnico filosoficamente como um todo e não por parcelas, né? Pelas técnicas particulares. Bom, aí a gente já está acabando, a partir dessas premissas, ele organiza o livro. O livro é enorme, e ele organiza o livro, né, em 4 momentos, em 4 partes. A primeira, que ele chama de noções, né, fundadoras do espaço geográfico, que ele busca a ontologia, o sentido, né, desse espaço geográfico, e aqui ele trata da natureza e do papel das técnicas. Então, ele faz uma discussão grande, né, de como havia uma falta de reflexão das técnicas agregadas ao território, e vai mostrando como é que isso vai se dando.
A segunda parte ele chama de retomada da ontologia do espaço, que agora não são noções fundadoras, mas é o resultado historicamente obtido desse espaço geográfico, né, como forma e conteúdo. Ele vai criticando essas leituras formais, destaca a totalidade como uma chave para entender o movimento da criação dos lugares, né, que tem como motor, né, a divisão do trabalho, e ele apresenta o papel dos eventos, né, na mudança dos lugares e na transformação dos espaços. Na terceira parte do livro, ele tenta apresentar a constituição do então espaço atual, ele escreve isso há quase 30 anos atrás, né, o sistema técnico informacional, que estabelece as condições materiais e políticas planetárias, das normas, então ele faz uma discussão muito interessante sobre a desregulamentação, né, e todo o problema que o sistema capitalista global vai sendo implantado nos lugares e vai promovendo impactos, e precisa mudar a legislação, precisa mudar os gestores, né? Então, uma discussão muito grande. O meio técnico, científico, informacional, ele vai construindo o que isso significa, né? Fala da importância das redes, principalmente pela globalização, e que as verticalidades e as horizontalidades, né, seriam essa dialética e esse conflito que se realiza concretamente nos lugares, os vetores verticais de comando internacional e econômico, e o impacto que se dá no espaço cotidiano, no lugar, né, no que ele chama de espaço banal. E a última parte, que é, na verdade, a conclusão, que é o reconhecimento de racionalidades concorrentes, né, que se realizam no lugar, né, o lugar e cotidiano, ordem universal e ordem local, né, que são duas aí racionalidades que vão, né, se fazendo no próprio dia a dia. Aqui a base, né, que ele traz é uma base muito sartreana, e que ele busca, de fato, com essa última parte, né, mostrar como o universal se realiza no espaço, se concretiza, né? Como é que o mundo se realiza nos lugares. E aí ele tenta, né, construir toda uma teoria para demonstrar isso no final. Bom, então aqui eu vou desenvolvendo mais o que tem em cada parte. O que eu acho interessante, né, para a gente ir concluindo, é que nessa quarta parte ele, né, sofre influência marxista de segunda mão por Jean Tricart, ele nunca foi, né, o Milton marxista, né, assim, convicto, digamos, e que a categoria da existência, principalmente, né, a partir né, do pensamento sartreano, fica muito evidente nessa última parte. E essa passagem eu acho muito interessante, que ele diz que o meu contato sistemático com Marx data da minha ida para a Europa, né, para lá trabalhar, sobretudo na África, na época do estruturalismo, em relação ao qual o Sartre impediu-me de me entregar completamente. Então, a importância, né, da filosofia de Sartre na obra do Milton, e nessa obra é muito grande. Aqui eu só estou trazendo aqui para mostrar o tamanho, né, do livro, que as partes que ele vai tratando, como é complexo fazer uma síntese aí dessa produção, mas a ideia, né, central, eu acho que eu tentei passar, né, de cada parte, como é que ele vai, né, a todo momento, né, delimitando e falando da totalidade, da totalização, do meio natural. Então, está tudo dentro de uma lógica dessa construção, né, de uma teoria geral do espaço. Bom, o que é interessante é que o Milton ele traz, né, essa ideia do Jean Brunhes, um geógrafo francês, e que muito caracteriza a obra do Milton, que o Milton Santos ele às vezes publicava um livro e no segundo, em seguida publicava outro, então havia muita crítica ao mesmo livro, e na verdade toda a produção dele vai sendo dada uma pincelada, então ele não muda o tema, ele pega aquele tema e ele desenvolve no próximo livro, principalmente nessa terceira fase,
e vai agregando e vai limpando, né, os excessos e vai colocando, né, descobertas que ele vai fazendo com a própria pesquisa. Ele era não só um grande intelectual assim no estudo, né, filosófico, mas era também um grande pesquisador. E aí eu achei interessante de trazer, né, que ele compartilha do mesmo exercício conceitual do Jean Bruns, que ele publica isso em 47. Então, Milton Santos propõe uma definição do espaço geográfico mediante um exercício de aproximações sucessivas, né, que é que o Jean Bruns também buscava. Assim, após redigir uma primeira tentativa, ele a considera essa tentativa insatisfatória, daí uma segunda proposta, finalmente uma terceira. Então, é o que é original nessa forma de produzir, né, do Milton, é que o leitor acompanha esse processo de pensamento, né, do autor, as etapas consecutivas de aperfeiçoamento de sua construção intelectual e o resultado, né, afinal, que é o que ele buscava de uma definição do espaço geográfico. Então, ele mesmo vai dizendo, olha, são formas de aproximação e desenvolvimento que ele busca, né, ao longo, né, da sua produção, essa definição de um espaço geográfico que se enquadre mais numa, né, numa teoria social crítica e que transcenda aquelas leituras, né, puramente formais e descritivas. Bom, então, o que eu queria finalizar é que a gente, hoje, né, 22 anos de morte do Milton Santos, eu andei revendo algumas entrevistas, tem muita entrevista que foi disponibilizada há pouco tempo do Milton Santos, e fiquei até em dúvida se tinha tanto tempo que ele tinha morrido. E a obra dele, né, data, né, já tem 27 anos da Natureza do Espaço, então, com certeza, se ele tivesse vivo, ele estaria com uma outra produção e um outro pensamento. Eu levei um susto também, que eu lembro da primeira vez que eu li esse livro, foi logo que saiu. Falei, nossa, já faz tanto tempo. E que o mundo mudou muito. Então, ele faz muitas reflexões em cima de um contexto muito diferenciado do contexto da atualidade, né? E que foi também muito impactada pela pandemia. Se a gente pensa, né, o Yahoo foi criado em 94, o Google em 98, né, YouTube e o Google Earth em 2005, Milton Santos falece em 2000, então muita coisa, né, se alterou. O Brasil hoje, eu estava vendo esses dados, né, ultrapassa 200 milhões de computadores, quase 9,4 para cada 10 habitantes, tem 440 milhões de dispositivos digitais, né, incluídos smartphones, e em 2021, 82% dos domicílios, né, tinham acesso à internet, né, mas ainda, né, tinha, né, em 2021 cerca de 35 milhões de pessoas sem acesso. De toda maneira, para mostrar como esse acesso, né, como essa técnica acaba também impactando na forma, na subjetividade, na economia, né, e que merecia um pensamento também sofisticado, né, quanto foi o pensamento do Milton Santos, para que a gente pudesse pensar um pouco, né, a atualidade. Então, fui trazendo essas informações justamente para mostrar, olha, hoje está mais difícil, né, da gente fazer uma reflexão sobre o que acontece no mundo, né? Tá tudo muito rápido, né? Então, mesmo que ele já tivesse pensado sobre isso, acho que o mundo, né, desafia aí, né, o pensamento do autor na atualidade, né? Bom, é isso, queria agradecer e desculpar o tempo. Professora, somos muito, muito gratos pela partilha, né, de tantas informações, né, e de conhecimento reflexivo, teórico, crítico, essa possibilidade de sermos colocados aqui em contato com o pensamento desse autor, um brasileiro, né, dos notáveis, reconhecidos, renomados internacionalmente, e com uma reflexão
expressiva e significativa sobre a realidade da geografia humana. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, aqui, ver se temos comentários ou perguntas, e podemos prosseguir com algumas perguntas da entrevista em que tínhamos pensado. Aqui, a Edilene Pereira da Silva, ela menciona: é interessante a cronologia de crescimento intelectual do professor, mas principalmente moral, como ser humano, consciente de si e de seu papel social. Eu vou acompanhando aqui o chat, caso surjam considerações. A audiência pode ficar à vontade, se desejar, pode abrir o microfone ou a câmera, também pode escrever aqui no chat, eu vou acompanhando as considerações de vocês. Professor, em função do tempo, pode ser que a gente não contemple todas as perguntas que a gente tinha elaborado, mas vamos à primeira delas. A Natureza do Espaço, o Milton Santos ele se refere a um livro polêmico de um sociólogo, o Anthony Giddens, e ele menciona que, para este autor, os geógrafos se contentam em acolher e usar a produção teórica dos sociólogos, que seria responsável pelos avanços teóricos na geografia. É uma provocação, né, do Anthony Giddens, né? Você pode nos falar um pouco, né, sobre como a ampla reflexão de Santos contraria isso e complementando, né, existem rivalidades entre a sociologia e a geografia social, o ramo da geografia humana? Você pode nos esclarecer um pouco sobre essas distinções, semelhanças, etc.? Todo o diálogo do Milton Santos era um diálogo que ele buscava fortalecer o campo de conhecimento da geografia, né? Ele era um defensor da geografia, e que o debate que ele vai fazendo com os outros cientistas sociais, né, sempre foi um debate nessa direção, de mostrar que a geografia ela, tem a sua contribuição, né? E tenha na sua essência aí como objeto de estudo o espaço geográfico. E esse debate com Giddens, né, é um debate em que ele, né, o Milton, né, ele era muito reativo e nessa reação ele não concordava, né, porque o Giddens vai dizer que a geografia podia produzir mais conceitos, né, para ajudar a sociologia, assim como a sociologia, né, com as suas considerações gerais, ajudava a geografia, e Milton Santos fica, na verdade, contrariado e chateado, que ele vai dizer, ele vai debater intelectualmente, olha, os conceitos são de disciplinas, né? Então, se você usa os conceitos em outras disciplinas, você usa como metáfora, não como seu valor assim explicativo, né? Então, toda a preocupação do Milton era fortalecer a geografia e se colocar de igual para igual, né, frente a outros intelectuais, né, importantes e internacionais, como o próprio Giddens, né? Então, acho que essa é a questão do Milton, né? E de um pensamento muito profundo, né? O Milton Santos, se você na verdade, assim, os debates que eu via do Milton Santos, eu era, né, bem jovem, que era difícil você discordar dele, né? Se você discordasse, era melhor você ir embora, porque ele tinha uma capacidade intelectual e um conhecimento, né, muito grande. Então, quando chegava um conhecimento e debate intelectual, ele, né, defendia a geografia e ia nessa direção. Então, essa era a preocupação do autor com relação às outras ciências sociais, né? De colocar a geografia em pé de igualdade, mostrar que a geografia ela tem a sua contribuição e que essa crítica não procede, né? Sim, eu estou aqui com uma das edições de A Natureza do Espaço. Uhum. Salvo engano, é a mais recente. Com certeza, é a edição mais recente, na verdade. A minha dúvida aqui é quanto à reimpressão. Essa edição da é de EDUSP, 2002, essa, a né? quarta edição. Isso, exatamente. Uhum. É a edição da EDUSP. É. Se você
puder, eu te agradeço se você puder colocar o link da editora e da obra, eu te agradeço aqui no chat, caso para quem tem interesse em se aprofundar mais. A EDUSP tá relançando, né, os livros do Milton. Sim, exatamente, isso mesmo. Essa impressão aqui é de 2017. Eu acredito que é a impressão mais recente. A Natureza do Espaço teve, desde 96, teve 4 edições. Né? A última edição é de 2002, então essa edição que está sendo reimpressa. Essa aqui é a 9ª reimpressão. Então, para os que estejam interessados... Tem um link, um site da família do Milton, né, que é muito interessante. Ali também apresenta todos os livros nas edições novas. Ótimo, então, muito bom. Professora, no penúltimo capítulo de A Natureza do Espaço, cuja primeira edição já mencionamos, é de 96, há uma seção intitulada Os Pobres na Cidade, em que Milton Santos diferencia cultura de massa, e aí, aqui entre parênteses, né, que é indiferente à ecologia social, e cultura popular, que, segundo ele, tem raízes na terra onde se vive, simboliza o homem e seu entorno, encarna a vontade de enfrentar o futuro sem romper com o lugar. Nessa mesma parte, nessa mesma seção, Milton afirma que as classes, aspas, né, as classes médias amolecidas deixam absorver-se pela cultura de massa e dela retiram um argumento para racionalizar sua existência empobrecida. Os carentes, sobretudo os mais pobres, estão isentos dessa absorção, mesmo porque não dispõem dos recursos para adquirir aquelas coisas que transmitem e asseguram essa cultura de massa. Fecho aspas. Santos não viveu para ver essa ampliação do consumo que a gente viu a partir de 2004, 2005, né, pelas camadas mais pobres da população nas décadas seguintes. Qual é a percepção do pensamento geográfico atual sobre essa questão? Ainda prevalece essa ideia de que os mais carentes, né, os mais pobres, eles não absorvem tanto assim a cultura de massa e continuam a produzir cultura popular? Como isso tem sido visto atualmente? Olha, eu posso dizer como eu penso isso, porque os estudos e as pesquisas dentro da geografia, houve uma efervescência muito grande das pesquisas em temáticas culturais. Então, você tem um grupo pesquisando, né, a cultura popular, as festas, as músicas, mas o que eu acho, nesse capítulo, que é a última parte do livro, né, ele vai falando um pouco desse cotidiano, desse espaço de proximidade. Né? E ele estava estudando, antes dele falecer, como é que se dá essa economia por baixo, essa economia informal, essa economia dos pobres. E ele vai mostrando que a potencialidade da criação vai vir pela proximidade. Ele fala, né, bastante disso no último livro também, que todo o processo de criatividade, né, que estaria por vir para o Milton Santos viria das classes, né, pobres, das classes populares. E se você começa a pensar hoje isso, na época, ele o funk já era algo que o Milton Santos, né, já também colocava isso, não na Natureza, mas em 2000, em entrevistas, né, como uma expressão dessa riqueza da cultura popular. E que a cultura popular acabou, né, alçando e conquistando espaços da cultura de massas. Então, se você pensa hoje, se você vai numa festa de jovens no Leblon, né, o que eles escutam? Né? Funk, Anitta, Proibidão. Quer dizer, toda uma música que, na verdade, ela vai saindo dessa cultura popular, mas que vai se transformando em cultura de massa, né? Mas a criatividade está nessa cultura popular. Então, eu tenho pensado, eu fui há pouco tempo para o Nordeste e vi o piseiro, né? E o piseiro desdobra do forró, mas é algo eletrônico.
Então, acho que é um tema muito interessante, né, para a gente atualizar e trazer essa discussão que o Milton Santos já apontava no ano 2000, né, frente a essa mudança, porque o que eu observo é que o mundo está mudando muito rápido, a gente não está conseguindo, né, perceber essa mudança, né, no próprio cotidiano. O centro do Rio de Janeiro, cada vez que eu vou lá, eu fico muito impactada, o esvaziamento do centro, né, que veio principalmente depois da pandemia, mas é um processo que não é só um processo, né, carioca, e que é um conjunto de objetos e que vai dar um outro movimento, né? Tem que ser pensado o que vai acontecer com os lugares, porque a ordem global é uma ordem diferenciada, e uma ordem diferenciada que tem sido dada pela tecnologia, pela informação, pela diminuição do trabalho, pela diminuição dos investimentos econômicos no território. O Rio de Janeiro e os centros estão. O que está acontecendo? Há investimentos, há comércio? Não há. Quer dizer, toda uma mudança, né, da economia global que os lugares vão responder. Então, eu acho que são temas novos no sentido do movimento do real, né? Eu acho que essa discussão da cultura popular e cultura de massa é muito interessante, porque eu acho que agora, como Milton Santos aponta, isso está sendo levado à frente pelas classes mais pobres. Quer dizer, não os miseráveis, né? Mas as classes, naquele gradiente enorme de classe média, nas classes mais populares que, né, estão tendo esse poder criativo, o poder, né, pela comunicação de atingir a massa, né? Então, enfim, eu tenho pensado, mas o mundo está muito rápido, eu não estou conseguindo, tô conseguindo acompanhar em pensamento essa rapidez, mas são temas que ele mesmo colocava, né? E que merece, eu acho, que um debate maior, um encontro entre áreas, né? E entre experiências diferenciadas. Sim, essas questões, esse tema são muito instigantes. Eu gostaria mesmo de que pudéssemos nos deter nele, mas demanda tempo e uma circunstância mais apropriada. Nós não temos, hoje, infelizmente, nós não temos tanto. Professora Mônica, você falou sobre a globalização, mencionou agora na sua fala até, e a próxima pergunta tem relação com isso. Você poderia, em síntese, expor-nos o que Milton Santos entendia por, aspas, ordem global e, aspas, ordem local, esses dois conceitos, e como ele caracterizava esses modos de organização no espaço em função da relação dos mesmos com a racionalidade, ele menciona isso também, e a solidariedade? A ordem racional, o espaço, vem do capitalismo, né, global, hoje movimentado pelo capitalismo financeiro. Mas na época já, mais menos, quando Milton Santos estudava, e essa ideia da racionalidade global, a gente pode pegar um exemplo dos investimentos, né? Agora, por exemplo, se fechou um acordo com a China, né, da indústria automobilística na Bahia, né? Então, isso é um vetor, né, um elemento de uma racionalidade que vem vetor, que ele chama de verticalidade, e que vai se instalar em um espaço, né, um lugar, e vai promover impactos, seja gerando trabalho, seja impactos ambientais, seja gerando um movimento de reação, de resiliência. Então, essa base teórica que ele vai tentando montar sobre o entendimento do espaço geográfico são noções gerais para que os lugares sejam estudados não apenas pela descrição da forma, né, mas pelo seu conteúdo. E ele via como uma possibilidade de estudo do conteúdo essa relação que se dá entre esses vetores, né, racionais e o impacto que ele dá, né, na horizontalidade, no espaço do cotidiano, né, e como é que os lugares vão se mudando. Então, ele vê como um elemento, do ponto de vista metodológico, para entender esse conflito, né, entre a ordem local e entre a ordem global e a ordem local.
né? O mundo, né, universal se realiza nos lugares, que a globalização é universal, né? O Rio de Janeiro é um lugar que universal vai se realizar diferente de São Paulo, né, diferente de Minas Gerais. Então, é nesse sentido que ele vai falando sobre esses conflitos, né, dessas racionalidades, e por isso o espaço geográfico ele é revelador. Resumindo, eu acho que é isso. Bom, há um outro tema que foi, né, contemplado também na sua palestra e diz respeito a esse desenvolvimento telecomunicacional. Professora, as sociedades humanas atuais elas têm vivenciado essa intensificação extrema das transformações ocasionadas pelo desenvolvimento das telecomunicações e do uso das diversas mídias eletrônicas. O que você nos diria sobre a reflexão de Milton Santos acerca do que ele chamou de, aspas, convergência dos momentos, possibilitada pela comunicação via satélite? Ele refletiu, né, sobre isso, recurso técnico determinante para a potencialização máxima do conhecimento geográfico. Olha, Milton Santos ele vai fazendo uma reflexão sobre a informação, o impacto da informação, né, na cultura, no território. Eu acho que faltam estudos para a gente entender, né, que impactos são esses, mas hoje, se você observa muito no cotidiano, né? Hoje, se você está no metrô ou está no ônibus, ninguém mais conversa, está todo mundo na sua caverna, né? Todo mundo no. Então, se antes você conversava com as hoje, então isso vai impactando também na própria forma, né? Na própria subjetividade, na forma, na sociabilidade. A expressão também muito forte das igrejas pentecostais, ela vem também nesse movimento da globalização. O Nordeste é muito forte o catolicismo, mas eu vi, né, que nas áreas mais urbanizadas, a entrada do protestantismo pentecostal, que se chamou recentemente, né, pelo modelo americano de igrejas evangélicas, é muito sentido. E vem com essa modificação da tecnologia, da informação. Então, são observações que ele fez, né, quando ele tratou do meio técnico, científico e informacional, né, da capacidade de ciência, tecnologia e informação anexada ao território, né, como uma prótese do território, isso dando, né, um cotidiano, uma tecnosfera, e que ele dizia uma psicosfera, né, muito diferenciada e movimentada por algo que está externo, mas que quando chega no espaço geográfico tem um outro resultado, né? Não dá para. Agora, essas grandes empresas, né, tem algumas pessoas estudando, elas conseguem implantar um pensamento, né, único, e a ideia é tentar fazer com que a informação fique autônoma dessas empresas, porque ao colocar esse pensamento único, você acaba, né, movimentando e manipulando, né, numa mesma direção. Então, são temas que eu falei, muitos anos se passaram, né? 30 anos. Imagina, se ele tivesse vivo, seria uma riqueza extraordinária de ideias, né? Um turbilhão de ideias e uma contribuição enorme, não só para a geografia, mas para as ciências sociais do próprio Milton, né? Sim, sem dúvida. Você mencionou esse exemplo, né, do fenômeno pentecostal, e talvez para sermos até mais precisos, né, neopentecostal, e isso me lembrou que é um fenômeno, né, e associado em especial, né, aos veículos, né, de telecomunicações, né, particularmente a TV em sua origem, porque esse modelo, digamos assim, pentecostal, e aí posteriormente vem o desenvolvimento, né, o pentecostal, começa ali com a televisão nos anos 60, 70, com os pastores, os televangelistas, não é isso? E com um fenômeno que é fundado ali, em especial no emocionalismo, né? E é uma vertente, digamos assim, vamos chamar de vertente cristã, que não privilegia o estudo, a leitura das escrituras, é algo mais fundado, né, nas emoções, em algo assim que não
não estimula, digamos assim, o desenvolvimento de certas capacidades intelectuais, né? E isso começa com os televangelistas, né, nos anos 60 e 70, né? Então, o fenômeno aqui já... A gente está vivendo hoje os desdobramentos, né, de décadas, né, desse processo, né? E, professora Mônica, você compartilharia conosco algo acerca do pensamento de Milton Santos sobre o que se denomina de divisão do trabalho, entre aspas, e, aspas, novamente, repartição dos recursos no âmbito de uma nação e na esfera das relações internacionais? Eu acho que o que ele está querendo mostrar é que o espaço se diferencia, né, pelo uso que você vai dando, né, e que vai acontecendo e sendo impulsionado pela divisão do trabalho, que é uma divisão territorial. Então, se há mudanças, né, na forma de produzir, há uma mudança aí na divisão, né, do trabalho, e essa divisão do trabalho vai se espacializar, né, em algum lugar. E os lugares vão responder isso de forma diferenciada. Mas hoje a crise do trabalho é muito grande, né? Então, há uma mudança da composição, né, do capitalismo, e por mais que novos empregos, novas profissões apareçam, na verdade, diminui cada vez mais, né, o número de trabalho. Então, o processo informal e a informalização que Milton já estava estudando, e quando morreu ele estava tentando estudar isso, né, é muito grande, né, a uberização, tem muita gente estudando a uberização, e isso, né, vai dar rebatimentos diferentes né, nos espaços, que é o caso, eu acho, né, do centro do Rio de Janeiro, pegando um exemplo simples e doméstico, né? Você, depois da pandemia, o Rio de Janeiro, muitos serviços, né, acabaram, as empresas saíram, começou a se descobrir um trabalho que não precisa ser um trabalho presencial, então há uma nova organização do trabalho, toda aquela mão de obra dos office boys também não acontecem mais, não estão vindo mais para o centro, porque também não tem serviço. O pessoal que trabalhava na fisioterapia para atender aquelas pessoas que trabalhavam nas empresas também não tem mais trabalho. Eu fiquei algum tempo ali no Paço Imperial observando, era 6 horas da tarde, quase não tinha ninguém para Niterói, né? Aquilo sempre foi muito cheio. Então, há uma nova, né, divisão aí, composição do trabalho, composição, né, do capitalismo e uma redefinição, né, dos postos de trabalho. Isso vai dando diferenças espaciais, né, grandes. Só que depois da pandemia isso se acelerou. Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, pesquisar. Acho que a universidade precisa, né, ficou muito prejudicada, né, nos últimos anos, principalmente as pesquisas, pela falta de recurso e de incentivo do governo, né? Eu acho que isso tem sinalizado uma mudança, então cabe à universidade, sobretudo, né, e aos pesquisadores tentar entender e ver qual seria a solução. Milton tinha uma visão otimista, que apesar de toda a complexidade e a dificuldade da globalização, ele via que a saída seria uma saída pelas classes mais populares. Não havia acordo, né? Tinha um grupo que achava que não, mas eu acho bem interessante essa visão que ele coloca, né? E algo que a gente observa, né? Principalmente na estrutura cultural, como você mencionou, né? Da produção da cultura popular e associação com a cultura de massa, por exemplo. Mas a gente precisa estudar, a gente precisa entender um pouco para fazer alguma observação da atualidade desse pensamento do Milton. Acho que a gente precisa esperar o censo, fazer um pouco uma pesquisa para entender, né, essas transformações.
Você mencionou novamente a cultura popular e você tinha exemplificado com o funk. Eu me lembrei de um outro fenômeno que talvez seja até mais potente, mas não mereça, não tem recebido a merecida atenção, né, que é a produção poética, né, literária, principalmente de mulheres, né, de jovens, né, que a poesia popular, os slams, né, as batalhas, né, de poesia, né, isso tem se expandiu em especial nos últimos anos, acho que nos últimos 10 anos, acho que um pouco mais, e esse é um fenômeno cultural muito poderoso, muito potente, porque ele é crítico, ele é autocrítico, ele é analítico, ele analisa a sociedade, a geografia, o espaço, a história, e uma série de fenômenos sociais, a vida social, né, das comunidades das quais os poetas e as poetas fazem parte. Me parece um fenômeno até muito mais rico e expressivo, né, e que por isso mesmo, né, porque é muito crítico, não recebe a atenção que o funk, né, certas manifestações do funk recebem, né, nas últimas décadas, né, porque é uma produção, inclusive, muito acrítica, né, muito assim, estou falando de um modo geral, tem exceções também, mas de modo geral, né? Mas isso achei interessante, né? A sua menção me lembrou também disso. Professora? Isso na UERJ é muito evidente, né? A UERJ ela é muito interessante. Os movimentos que têm surgido, né? Movimentos feministas, movimentos de mulheres pretas, movimentos e tem surgido debates assim extraordinários, né? E vem justamente da origem que o Milton Santos está chamando a atenção, né? São as classes populares que vão fazer a revolução. Não é mais não vai ser a classe média, né? Os brancos, né? Sim, sim. Professora, surgiu um comentário aqui, que é uma pergunta, então também eu vou priorizar aqui em detrimento da última que eu tinha preparado. A Edilene diz aqui, escreveu aqui, daqui a alguns anos não teremos uma inversão do centro do Rio, de espaços de trabalho para espaços de moradia e lazer, e isso estaria dentro da previsão de estudo do professor Milton? Olha, o Milton, ele queria, na verdade, ele lançava ideias complexas e a gente aqui realizava as pesquisas. Ele era um ensaísta, né? Mas o centro do Rio me chama muita atenção, porque com certeza vai se tornar, né, a saída vai ser, na verdade, um bairro de moradia, mas talvez eu não esteja viva para ver como é que vai se transformar, né, o Rio de Janeiro. Eu tenho visto, assim, depois do jornal, eu acho, do RJ, tem aparecido uma matéria sobre as ocupações. E tem me chamado muita atenção por que a Globo está veiculando isso, as ocupações no centro do Rio, depois aparece o Eduardo Paz. Então, esse projeto aí está tentando ser, né, construído, habitação, né, popular, de cunho social. Eu acho que é associada aos centros culturais do Rio, eu acho que é a única saída para o centro do Rio. Eu acho, realmente eu não estudo, né, não sou uma pessoa, não estudo a estrutura interna das cidades, mas eu, né, moro no Rio, vejo há muitos anos, e acho que a saída, né, está me parecendo a transformação num bairro residencial, mas que vai demorar um pouco, né? Vai demorar um pouco. Professora, para finalizarmos, nós já nos encaminhamos agora para isso. Em determinado ponto de A Natureza do Espaço, Santos refere a possibilidade de enfoque do espaço geográfico, como cito aqui, né, entre aspas, resultado da conjugação entre sistemas de objetos e sistemas de ações. A senhora falou bastante, né, sobre isso, né, e que permite, aí ele complementa, né, aspas, transitar do passado ao futuro mediante a consideração do presente. Você poderia comentar, em especial, essa última parte, já que a senhora já falou tanto do outro conceito, né? Poderia comentar essa definição e se assim pudermos nos referir, se assim, é uma definição, né? Se a gente pode se referir a isso, né? Como essa consideração, né? Como uma definição, né? Transitar do passado ao futuro mediante a consideração do presente. O esforço do Milton Santos era tentar explicar o presente.
Ele achava que as técnicas, na sua totalidade, explicaria bastante o presente. Então, ele via, né, a técnica, e porque para ele assim era técnica, na atualidade, né, era uma incorporação da ciência e tecnologia ao território. Então, quando ele começa a falar um pouco dos meios, antigamente era um meio natural, ele não, natural não existia, era um meio pré-técnico, porque a técnica era uma extensão do corpo humano, né? Não se agregava ao território. Então, pertencia à própria sociedades tradicionais que tinham um domínio muito pequeno da natureza. E com o desenvolvimento e essa apropriação da natureza, os objetos vão ficando mais sofisticados, a sociedade vai se enraizando, né, e vão criando casas, né, os rios vão sendo represados, as fábricas, e esses são os objetos aí que, ao longo do tempo, eles ficam com carga de informacional. Né? Então, o que ele queria era apresentar a geografia e os estudos do espaço geográfico não fossem geografia da montanha e geografia da cidade, e pensar o espaço geográfico nessa unicidade, né, das características, né, do meio e a técnica fazendo parte desse meio, agregando. Quando você olha, por exemplo, o Piscinão de Ramos, que foi uma agregação, né, numa atuação, né, da sociedade no espaço da paisagem, não foi uma dinâmica da natureza. Então, nesse sentido que ele tentava pensar, né, teoricamente, né, o que era esse espaço geográfico, e foi revolucionário dentro do desenvolvimento dos estudos da geografia, né, dessa teoria aí maior, para que pudesse pesquisas acontecerem de uma forma mais profunda, em que o conteúdo, né, do espaço geográfico, a associação com o mundo, essa ideia durante um bom tempo, a minha geração, quando criança, pegava um mapa, ele estava flutuando, era sempre o mapa do Brasil na folha em branco. Né? Então ele assim ele vai revolucionando e mostrando, ó, os lugares estão conectados, eles são diferentes, né? A globalização sempre existiu, mas agora a carga é muito maior, né? Alguns lugares ficam à espera mesmo, né? Como se tivesse a necessidade de uma permanente acumulação primitiva, né? De realização do capital. Então, ele via como esse eixo aí como uma possibilidade de pensar o presente, né, e talvez projetar aí o futuro. Mas ele era um homem muito culto, né, um ensaísta. Agora, para a gente realizar essas pesquisas, precisa fazer uma tradução um pouco, né, entender essa lógica dele e atualizar, né? Tentar trazer para a atualidade, para os problemas que são. Hoje é tudo muito veloz, quando você começa a estudar, já acabou, já está acontecendo outra coisa, né? E a pesquisa é sempre lenta, né? Necessariamente lenta, não tem jeito. A arte não, a arte está na frente, né? A arte está sempre na frente. A arte, com bastante frequência, os artistas, né, antecipam, né, descobertas científicas, né, tem visões, né, os artistas são visionários, né, técnica, ciência. Né? Você falou sobre isso, né, sobre a globalização, né, o quanto, quer dizer, ela, na verdade, ela se expressa na história, né, um processo crescente, né, de transformações. Você falou de ciência, né, há um livro, né, milenar, né, o livro de Daniel, fala sobre a ciência se multiplicaria no futuro, parece que a gente está vendo o cumprimento disso, né? E eu me lembrei da sucessão dos impérios, né? Então, Babilônia, Média Pérsia, tem Alexandre, né? Roma, né? E as nações europeias. Nós estamos, né? Nessa fase, digamos assim, da história, né? Professor, olha, foi um grande prazer, uma alegria, sim, ter a sua presença conosco aqui. Somos gratos por sua disponibilidade, né? É uma palestra, uma fala rica em lucidez, aqui em partilha de conhecimento, né? Crítico, analítico, teórico, filosófico também, e que pôde nos familiarizar com o pensamento desse
desse autor extraordinário, que eu recomendo, né, cuja leitura eu recomendo muito, em especial desse livro, que é uma espécie de síntese, né, do pensamento dele. Somos muito, muito gratos por você ter sido responsável pela apresentação dessa obra. Ela já estava comigo há algum tempo, já tinha a pretensão de tê-lo aqui abordado, né, o pensador abordado aqui. Agradeço a nossa audiência que permaneceu conosco aqui, em torno de 50 pessoas aqui até o final do evento, interessados, né, nessa reflexão, nessa fala, nessa troca aqui, nessa conversa nossa também. Sou muito grato por sua disponibilidade. Muito obrigada pelo seu convite, foi um prazer, né? E o Milton Santos é um grande intelectual e é sempre muito sedutor, né? Porque para eu revi, né? Peguei novamente o texto e ele é quase uma obra de arte, né? Porque está sempre trazendo, né, debates novos. E ele via, né, nessa sua fala, ele via a solução e a nova sociedade vindo por baixo, pelos pobres. Mas, né, o outro grande geógrafo, Pedro Geiger, que discordava dele, dizia que não, que a história não mostra isso, que a mudança sempre vem, né, da classe média, que seriam os empresários, né, e que ele acha que o novo sistema vai vir por aí. Bom, é um debate, né, muito rico. Qual o nome do outro geógrafo? Pedro Geiger. Geiger. Né? É um debate que muito... é referência aqui também para a gente. O Pedro Geiger fez 100 anos, é um grande intelectual e acabou de comemorar 100 anos e continua, né, numa capacidade intelectual e de trabalho grande. Né? Um prazer, viu? Bom, uma alegria, então, essa possibilidade. Boa noite, então, professora, boa noite à nossa audiência, e no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre a poesia de Jorge de Lima. Estou aqui com o livro que vai ser, os livros, na verdade, vão ser tematizados, e, professora, mais uma vez, muito grato por sua generosidade em estar aqui conosco. Obrigada.